paz de Deus seja com todos vós, como vocês estão. Espero que estejam todos bem, na santa paz de Deus. Hoje eu vou falar sobre esse polêmico assunto que está aí tão comentado, né? Vamos esclarecer dentro da palavra de Deus, né? Vamos esclarecer de uma vez por todas. Pecado de morte. Tem perdão? Não tem perdão? Está escrito? Não está escrito? Vamos ver aqui dentro da palavra de Deus o que a palavra de Deus diz e onde é que os irmãos infelizmente erraram. Alguém lá de trás traduziu errado. Eu acredito assim. Cada um é cada um. Gente, agora vamos fazer o seguinte. Vocês assistem o vídeo, depois vocês comentam. Depois vocês tiram as conclusões do que o vídeo quis transmitir. Porque, infelizmente, está chegando gente, vê o título do vídeo, já comenta, não sabe nem o que é que o vídeo, não sabe nem o contexto do vídeo. Então, eu queria pedir que vocês assistissem o vídeo, aí depois vocês comentam, tá bom? Quem sabe eu faço um próximo vídeo sobre esse assunto também. Vamos lá. Está escrito em capítulo 6 aos Hebreus, capítulo 6, versículo 4 em diante. Vamos lá, preste bastante atenção, gente. Eu vou ser bem objetiva nesse vídeo. Prometo que não vai ter enrolação, tá? E, é como eu falei, vocês deixem aí nos comentários que a gente vai, em outro vídeo, falar sobre o assunto que ficar dúvida. Capítulo 6 de aos Hebreus, versículo 3 em diante. Não, versículo 4 em diante, perdão. Preste atenção. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Ponto. E caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Foi assim quanto a eles. De novo crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Pessoal, essa palavra está tão clara, mas se vocês tiverem dúvida, leiam em casa com entendimento. Eu vou dar uma esclarecida aqui. Vamos lá, gente. Vocês prestem atenção, vamos lá. É mais ou menos assim A gente vai discutir um pouco sobre esse assunto, porque ele está bastante polêmico, e vamos tirar algumas dúvidas, esclarecer aqui nesse vídeo, tá? Eu espero que vocês compreendam o que eu vou passar para vocês. Veja só. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e caíram, certo? Vocês entenderam? Sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Então, o que acontece? É impossível, por quê? Porque quando a pessoa prova o Espírito Santo de Deus, a luz do Espírito Santo de Deus, ela sente as riquezas, as grandezas celestiais. Compreenderam, gente? Então, quando a pessoa pratica o pecado, que todos sabem, todos comentam a mesma coisa, que os pecados graves são fornicação e adultério. Então, os que praticam esse tal pecado, é impossível ser iluminado. Por quê? Porque a mente o condena. A mente, a sua mente, quem tem a sua consciência, quem tem consciência, uma consciência, quem tem caráter, vai se sentir
é repreendido pelo Espírito Santo de Deus. Certo, gente? Porém, o que é que acontece? Os irmãos erraram no ponto de dizer que não tem perdão. Porque, gente, o perdão está nas mãos de Deus. Ele é o juiz, entendeu? E se ele está na mão de Deus, o perdão, por que o homem fica o tempo todo esperando o perdão de Deus? O perdão dos homens, perdão, gente. Se o perdão está nas mãos de Deus. E se o perdão está nas mãos de Deus, precisa que a pessoa que fez, que praticou o ato, se reconheça, admita seus erros e diga, eu errei, eu pequei, eu tenho consciência de que eu preciso do perdão de Deus. Você precisa admitir. Vocês entenderam até aqui, gente? O pecado de morte, sim, tem, com certeza. Pecado de morte. Pecou, matou o Espírito Santo de Deus. Mas, se humilhando, se reconciliando com Deus, se achegando, admitindo, sendo humilde, poderoso a Deus para perdoar. Outra coisa, gente. Muita gente fala assim, fulano pecou, não vai mais sentar na frente, tem que ficar no banquinho da misericórdia. As pessoas entendem tudo, como que eu posso dizer? Em outro sentido. Aí senta lá atrás, banco da misericórdia, a espera. Quando você está ali no canto, sentado, você está fazendo o quê? Ou você está descansando, ou você está esperando. Então, o banco da misericórdia é a espera pelo perdão de Deus, a espera pela misericórdia de Deus. Tem alguém aqui? Então, gente, tem alguém aqui? Então, vocês estão entendendo até aqui. Vamos ler mais pra frente. Ai, meu Deus do céu, chegou o barulho aí, eu vou ter que desligar daqui a pouco. Ó, tem um barulhão aí na rua. Aqui. Recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois, assim, quanto a eles, essas pessoas que praticam tais obras de fornicação e adultério, que nem vocês sabem, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Pronto, gente, eu acredito que não precisa mais de uma explicação mais ampla, está tudo aqui na palavra de Deus, está bíblico. E, gente, tem gente que fala assim, mas adultério, fornicação, mentira, fofoca, é tudo pecado. Calma, gente, peraí, tá escrito na palavra de Deus assim, há pecados que é para a morte. Para esses, eu não digo que ore. É pra gente desprezar a pessoa? Não. Eu não digo que ore para desprezar a pessoa? Não. É que a pessoa, como eu falei no começo, a pessoa tem que se reconhecer que errou. Temos exemplo de Davi. Davi, ele adulterou, cometeu homicídio, mas Davi, ele se humilhou. Davi se vestiu de saco. Davi ficou sem comer. Ele se humilhou. Literalmente, Davi se humilhou na presença de Deus e ele recebeu o perdão. Tanto é que Davi, ele é considerado o homem segundo o coração de Deus. Um homem que reconheceu que pecou contra Deus, reconheceu que cometeu um adultério e se humilhou. Então, gente, vocês estão vendo o segredo. Pecado de morte? Sim, tem pecado de morte.
Agora, onde que muitos erraram ou traduziram errado lá atrás, que não tem perdão. Vocês entenderam? De onde vem o perdão? Depois, se vocês tiverem dúvida, dá pausa no vídeo e ouve todo ele de novo. Agora, Mari, você pode se perguntar, irmã Marilene, mas como assim é impossível? Como assim é impossível? Porque a consciência, o impossível é que é difícil você sentir a luz de Deus, você sentir o Espírito de Deus. De repente você se sujar. Porque quando pecamos, nós se sujamos. Se sujamos espiritualmente. Então, a gente sabe, a gente que sentiu Deus, a gente que sentiu a presença de Deus, né? A pessoa que cometeu esse ato, ele tem consciência de que ele está errado perante Deus. E todas as vezes que ele estiver no ajuntamento, que ele estiver com alguém, perdão, gente, se ele estiver com alguém, se ele estiver, seja o que for estiver fazendo, ele vai ter consciência de que ele errou. Para uma pessoa não admitir que errou, precisa ser uma pessoa assim muito assim, frio. Eu acredito assim, que precisa ser uma pessoa fria. Do momento que a pessoa se arrepende e se volta para Deus, se humilha perante Deus, quem garante? Quem é que vai dizer que Deus não perdoa? Agora tem muitos que querem ministério de volta. O que assim, ministério não leva para o céu. É bom, é maravilhoso servir a Deus. Mas o que vai levar nós para o céu é o nosso amor a Deus, o nosso amor a Deus, a nossa obediência a Deus, que nem eu falei no outro vídeo, que muitos falam que a gente não precisa ter obra para salvar. Mas o que é que acontece? Quando nós obedecemos a Deus, quando nós temos um encontro com Deus, a partir daquele momento, ninguém vai precisar falar. Você precisa agir assim, assim. Você precisa fazer isso. Isso você não pode fazer. Aquilo você não pode. Não vai precisar, porque o Espírito Santo de Deus que ele recebeu, a conversão que ele ou que ela recebeu, vai transformar aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, vai transformar. Vocês entenderam por quê? Agora, se a pessoa vai na igreja e não se converte, ele não tem obras de cristão. Porque ele não se arrependeu, ele não se converteu. Ele foi, como dizem muitos, pela emoção, né? Então, nesse ou nessa, não vai ter obra de cristão. Vocês entenderam, gente? Eu procurei ser o mais claro possível. E eu acho que eu fui, né, clara, e mostrei para vocês que está escrito aqui na palavra de Deus o que eu aprendi desde que Deus me chamou, me converteu com os meus 14 anos. Eu estou passando para vocês. E eu acredito que os irmãos, servos de Deus do ministério, da congregação, eles têm sim o cuidado com a obra de Deus. Infelizmente, tem muitos que erraram na interpretação. Sim, tem, mas assim, fazer o que, né? Já foi. Agora, daqui para frente, construir uma nova forma, uma nova interpretação, entendeu? E esclarecer mais para as pessoas. Entenderam, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido. Deus abençoe por ter assistido até aqui. E eu espero todos no próximo vídeo. Paz de Deus.